Olá pessoal, boa noite a todos. Aqui quem fala é Eduardo Freitas, sou o coordenador dos cursos aqui do Instituto Jaeduc e agradeço a todo mundo que já está conectado conosco neste web treinamento sobre análise hidrológica utilizando o software livre QGIS. Quero agradecer também ao Fabiano, que será o instrutor desse web treinamento, já está aí conectado conosco com a sua apresentação pronta. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um web treinamento. Esse web treinamento de hoje foi uma sugestão até de alguns alunos. Já não é a primeira vez que a gente está tratando desse tema. E desta vez a gente está abordando uma nova ferramenta. Que até então, esse web treinamento eu estava fazendo ele com o ArcGIS Desktop. E devido aos pedidos que a gente teve dos alunos, a gente resolveu fazer uma adaptação desse web treinamento para o QuantumGIS, que também apresenta ferramentas de análise hidrológica. Tá? Então, o nosso objetivo hoje é apresentar então, as características da modelagem hidrológica feitas para sistemas de informações geográficas, o GIS. Então, o conteúdo desse curso, nós vamos dar uma rápida introdução ao que é o modelo hidrológico, o que é hidrologia no status quo, como é que eu modelo dados hidrológicos por um sistema de informações geográficas, a estrutura dos dados hidrológicos, ou seja, como que eu faço análise do fluxo de água, análise das drenagens, hierarquização de rios, análise de bacias hidrográficas e análise de fluxos. Então, cada um desses temas a gente vai explorar um pouquinho dentro dessa ferramenta do QuantumGIS, que ele apresenta dois módulos, na verdade são três módulos, que têm informações e ferramentas para trabalhar com análise hidrológica. Aqui são outros softwares que também têm algumas ferramentas para trabalhar com análise hidrológica, citando o ArcGIS Desktop com a extensão Spatial Analyst, o GIS-Cloud, o Spring e o QuantumGIS, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Né? Bom, qual que é a ideia, então, desse web treinamento? Então, tentar representar e modelar o ciclo hidrológico dentro de um sistema de informações geográficas. É possível, por exemplo, eu modelar um escoamento superficial, uma evapotranspiração, uma infiltração de recarga, precipitação, taxa de infiltração. Então, todos esses itens, uma vez que eu modelo os dados corretamente, eu consigo ter simulações corretas sobre esse ciclo como um todo. E nesse caso desse treinamento, a gente vai focar um pouco mais no escoamento superficial e infiltração do solo, que é o que mais interessa para a maioria das pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho dado uma precipitação, eu quero saber quanto que vai escoar de água, quanto vai efetivamente infiltrar, e, consequentemente, eu consigo ver as áreas que há acumulação. E esse que são os dados que nós vamos trabalhar hoje. Bom, para a análise hidrológica, tudo começa de um dado principal, que é o modelo de estado do terreno. Então, dentro da questão de hidrologia, eu só consigo representar o movimento da água na superfície se eu tenho um bom modelo de estado do terreno. A maioria de nós acaba para fazer algumas análises, inclusive quem trabalha muito com software livre, tem em mãos hoje o SRTM. É o dado que está disponível para a maioria das pessoas. Ele é gratuito, porém ele tem a limitação da escala. Né? E esse dado, ele pode ser baixado ali do site da Embrapa, porém ele não está preparado para suportar uma análise hidrológica. Eu vou mostrar aqui ao longo do curso como a gente conserta isso. Tá? Como a gente conserta esse dado, esse modelo de estado de terreno, ou então modelo de estado de elevação, tem um sinônimo para esse nome, como que eu corrijo ele para poder fazer as simulações de análise hidrológica. Essa interpolação topo to raster que está colocada aí, no ArcGIS ela existe como uma ferramenta nativa.
Porém, no QuantumGIS eu não localizei essa ferramenta. Mas, pegando os parâmetros no QuantumGIS, tudo você pode programar e criar novas ferramentas. Se não me engano, é com Python, ou linguagem de programação, é possível pegar os parâmetros dessa ferramenta e criá-la. Mas, como a maioria de nós vai acabar partindo do modelo digital do terreno da Embrapa ou outras fontes de coleta, não necessariamente eu preciso utilizar essa interpolação. Ela é bem interessante quando eu tenho cartas topográficas digitalizadas. Aquelas cartas famosas, cartas do IBGE. Eu tenho os pontos cotados, eu tenho as curvas de nível, eu tenho a representação da hidrografia e tenho a representação dos limites, ou seja, os perímetros da região que eu quero trabalhar. Quando eu tenho todas essas camadas, eu consigo compor através dessa interpolação, um modelo de estado terreno chamado hidrologicamente correto. O que isso significa? Deixa eu ver se estou no próximo slide. Nesse método de elaboração desse modelo de estado terreno, vejam bem esse desenho que está que está aqui. Vou passar o cursor em cima. Essa figura que representa um terreno, um modelo de estado terreno. Dentro dela a gente pode ver aqui alguns corpos d'água, seriam os lagos. E a hidrografia passando aqui pelos vales. Quando eu utilizo esse modelo de interpolação para criar um modelo de estado terreno hidrologicamente correto, o que eu estou fazendo? Eu forço o fundo de vale aonde passa um rio, onde um rio está vetorizado, está digitalizado. Eu deixo plano um trecho que tem um corpo d'água. Então, ele força ele força o modelo de estado do terreno para ficar marcando os corpos d'água e marcando a hidrografia. Esta é a principal função desse método de interpolação. Mas a gente pode usar outros métodos. Tá? E, inclusive, como os dados já viram prontos, como o caso do que eu vou apresentar aqui, que é o modelo de SRTM, ele já está interpolado, ele já está criado. Então, eu preciso passar por uma outra etapa, que é uma etapa de correção desse dado. Bom, aqui são as ferramentas do ArcGIS. Vou mostrar aqui como que funciona no QuantumGIS essa estrutura das ferramentas de hidrologia. Bom, primeiramente, o que nós temos aqui? Nós temos um modelo de estado terreno extraído do SRTM e por cima dele aqui, vou até desligar ele, é o Hillshade. É um modelo de sombras. Para representar melhor o terreno, porque como vocês podem ver, não dá para enxergar a variação aqui do modelo de estado terreno. Então eu coloquei essa representação do Hillshade para a gente dar uma olhada no aspecto dela. Tá? Então esses aqui são os dados de partida que a gente vai trabalhar. E eu carreguei aqui também uma hidrografia para vocês terem uma noção de onde está passando os corpos d'água e assim por diante. Bom, como que funciona a estrutura do QuantumGIS? Uma vez que ele é instalado, eu tenho o QuantumGIS e o QuantumGIS com GRASS, que é aquela ferramenta. Deixa eu ver se ela está aqui. Que é esta ferramenta aqui, GrassGIS. Quando eu abro o QuantumGIS com o GRASS, ele vai estar usando uma série de componentes incluídos desse GrassGIS. Como que eu faço isso? Esse ponto é muito importante vocês anotarem, que é quando eu faço a liberação das ferramentas de análise hidrológica. Dentro de complementos, eu tenho aqui gerenciar e instalar complementos. Então ele vai mostrar para mim todos os complementos que existem. Quem nunca carregou essa ferramenta GRASS, eu tenho que localizá-la aqui. Deixa eu achá-la.
Aqui na minha já está instalado aqui, ó, GRASS. Então, dentro dos itens instalados, eu seleciono aqui o GRASS 6 e ele vai passar a habilitar essas ferramentas dentro do QuantumGIS. Tá? E uma vez que eu seleciono isso, eu devo voltar ali em complemento, ele vai aparecer aqui para mim o GRASS, e eu vou em novo mapset. Aí aqui eu vou selecionar uma pasta, vou criar uma localização, e eu crio o mapset. Como eu já tenho criado um aqui do curso, eu vou usar ele. Então, uma vez chegado nesse ponto, eu criaria esse mapset, que é um repositório, esse mapset, aonde ele vai guardar e processar os dados que nós vamos trabalhar aqui no curso. Como o meu está aberto, eu só preciso habilitá-lo, e aí ele vai liberar as ferramentas do GRASS para mim. Ok? Ele habilitou aqui para mim as ferramentas. Dentro delas, eu tenho as ferramentas de análise de raster. Vale lembrar que todo o processamento de dados pela análise hidrológica são feitos com dados raster. Tanto que o modelo de estado do terreno é um dado raster, no qual cada pixel dele representa uma cota altimétrica que dá essa forma do terreno quando a gente representa na forma de um mapa. Tá? Então, ele está contido aqui dentro de raster. Dentro de modelos espaciais, modelamento hidrológico. E aqui tem algumas ferramentas que eu vou explicando uma a uma já já. Também eu tenho, dentro dela, as ferramentas de interpolação, que estão dentro de análise espacial. Tem a ferramenta de álgebra de mapas, que eu vou explicar aqui como é que ela funciona. Que vai ser necessário para fazer um cálculo. Análise de terreno. E outras mais que temos aí. Deixa eu só voltar aqui nas ferramentas de hidrologia. Bom, vou voltar aqui na apresentação. Como que funciona, então, a sequência de uma análise hidrológica? Tá? Para nós conseguirmos representar aqui, de maneira correta, o ciclo hidrológico. Então, partindo aqui da preparação do modelo digital de elevação, utilizando um SRTM, a primeira coisa que eu tenho que identificar são essas falhas, chamadas sinks, que são depressões, na verdade. São pequenos erros que existem dentro do modelo digital de terreno que elas precisam ser sanadas, porque senão eu não consigo representar o fluxo d'água sobre ele, que seria esse segundo item aqui, o Flow Direction. E depois, eu tenho a representação de drenagens, ou seja, Flow Accumulation para representar os mapas de acumulação de água, de inundação, e para gerar drenagens e hierarquizar rios. Um outro grupo é para trabalhar com bacias, então para gerar bacias, subbacias e assim por diante. E ainda existem outras operações que... Desculpe. Que podem representar aqui acúmulo de água em vale. Bom,
Qual que é o primeiro passo, então, partindo do dado, que é o modelo digital de elevação, do SRTM, ou o modelo digital de terreno? Eu tenho que identificar essas falhas, que são os erros que existem na hora de criar esse modelo digital de terreno, seja pela interpolação, seja pelo sensor que está coletando esse dado, que no caso do SRTM foi um radar, e um radar que estava embarcado numa aeronave, então isso daí, até atravessar a atmosfera, chegar na superfície, bater, refletir, processar, vai sempre ocorrer falhas desse tipo. E a falha ela pode estar contida em um pixel. Que esses desenhos que estão aqui seriam um corte transversal do modelo digital de terreno, como se estivesse vendo ele de lado, e a altura do pixel representaria aqui a cota altimétrica. Então essa falha é em um pixel. O que aconteceria se eu mantivesse essa falha? Se eu estou representando aqui o fluxo de água, ele viria aqui, ia cair nesse buraco e seria interrompido. Ele interpretaria isso como um sumidouro de um relevo kárstico. O correto, então, é corrigir essas falhas. E como que eu corrijo isso?